Sejam bem-vindos a mais um episódio do Semana do Terror com Oli Silva. Hoje pense duas vezes antes de aceitar algo de alguém que você não conhece. Você está ouvindo o podcast Semana do Terror com Oli Silva. Nunca aceite presentes sem nome, alguns já escolheram o dono. O pacote apareceu na porta de Vinícius numa manhã comum, sem aviso, sem remetente, sem qualquer sinal de entrega. Era pequeno, bem embalado, com um laço escuro que parecia antigo demais para algo recém-chegado. Ele achou que fosse engano. Deve ser do vizinho, mas não havia nome na caixa, só o endereço dele. A curiosidade venceu rápido. Vinícius levou o pacote para dentro, colocou sobre a mesa e ficou alguns segundos olhando, como se esperasse que algo acontecesse sozinho. Nada aconteceu. Então ele abriu. Dentro havia uma caixinha de madeira lisa, fria ao toque, com uma tampa que se encaixava perfeitamente. Não havia fechadura, nem marca, nem detalhe que explicasse sua origem. Estranho, ao abrir a caixa, encontrou um objeto simples, um relógio de bolso antigo, parado. Os ponteiros marcavam 11h47. Vinícius girou a coroa. O relógio não funcionou. Deu de ombros e deixou o objeto ali mesmo, voltando para a rotina como se não fosse nada. Naquela noite, acordou sem motivo. O quarto estava escuro, mas havia um som. Um clique. Suave, repetitivo. Ele virou o rosto lentamente. O relógio estava sobre o criado mudo. Funcionando, marcava 11h47. O som continuava. Clique, clique, clique. Eu não deixei isso aqui. Vinícius se levantou, pegou o relógio e tentou pará-lo. Não conseguiu. Os ponteiros não se moviam, mas o som continuava. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. O relógio estava parado novamente, exatamente como antes. Ele tentou ignorar, até perceber o padrão. Toda vez que o relógio marcava 11h47, algo acontecia. Um copo caía sozinho. Uma porta se fechava. Um objeto sumia por alguns segundos e reaparecia em outro lugar. Pequenas distorções. Sempre no mesmo horário. Sempre acompanhadas do som. Clique, clique, clique. Vinícius começou a ficar paranoico. Escondeu o relógio na gaveta, depois no armário, depois dentro da própria caixa. Não adiantava. À noite ele sempre voltava, mais perto, mais alto. Até que numa madrugada acordou com um som muito mais forte, mais rápido, desesperado. Clique, 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 clique. O quarto parecia vibrar com o barulho. Ele abriu os olhos. O relógio estava no peito dele, marcando 11h47. Mas dessa vez, os ponteiros começaram a se mover, lentamente, forçando, como se algo resistisse. Para com isso, os ponteiros avançaram. 11h48. O som parou. O silêncio foi absoluto por um segundo. E então algo mudou no ar. Vinícius tentou se levantar. Não conseguiu. Seu corpo estava pesado, como se tivesse sido puxado para dentro de si mesmo. O quarto parecia errado, levemente fora do lugar, como se não fosse mais exatamente o mesmo. Ele olhou ao redor. Tudo estava igual, mas não estava. Algo tinha sido substituído. E então percebeu. O relógio agora estava vazio, sem vidro, sem ponteiros, como se tivesse sido usado. Na manhã seguinte, ninguém encontrou Vinícius. A casa estava intacta, sem sinais de invasão, sem bagunça, apenas o pacote, ainda sobre a mesa, fechado, intacto, como se nunca tivesse sido aberto. Dias depois, o mesmo pacote apareceu na porta de outra casa, sem nome, remetente. E
esperando, porque alguns presentes não são enviados por engano. Eles são entregues e o relógio nunca marca a hora, ele marca a troca. Esse foi o episódio de hoje do Semana do Terror com Oli Silva. E eu quero saber, você teria aberto esse presente? Deixe sua opinião nos comentários, nem que seja um joinha, e avalie o podcast. Porque às vezes o presente não é algo que você ganha,